Você passou da entrevista do RH e foi convocado para a entrevista com o gestor. E aí você se pergunta, será que a entrevista vai ser igual? Será que as perguntas vão ser a mesma? Provavelmente não. A entrevista com o gestor ela é focada em competência técnica e no impacto para o negócio. Nesse vídeo, eu vou te dar aí quais são as 5 perguntas que os gestores normalmente fazem, as perguntas que eles normalmente colocam no roteiro deles, e vou te dar 5 dicas de como que você pode se preparar de fato para essa entrevista. Eu sou o Rick, especialista em recrutamento e seleção, e esse é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E antes de te falar quais são as 5 perguntas mais comuns na entrevista com o gestor, eu queria só te dar a primeira dica, que é: olhe a descrição da vaga. Você sabe quais são as melhores histórias para você contar na entrevista com o gestor? Então, na descrição da vaga, você vai ter lá quais são as responsabilidades, como que vai ser seu dia a dia, quais são os requisitos necessários para essa posição. E olhando a descrição da vaga, você vai poder pensar um pouquinho quais são as histórias que você já tem que estar na ponta da língua, as histórias que tem que estar prontas aí para você poder responder quando o gestor fizer algum tipo de pergunta para você. Então, olha com calma a descrição da vaga, veja aí quais foram as empresas, projetos, produtos que você trabalhou que são parecidos com o que está na descrição, porque aí você já vai tentando lembrar dessas histórias e quando o gestor fizer algum tipo de pergunta para você, você já vai automaticamente pensar naquela empresa, pensar naquele projeto e responder com base naquilo que você já tentou lembrar. E nesse vídeo eu vou tentar trazer aqui uma descrição da vaga de uma empresa aqui que eu trabalho, para ficar um pouco mais tangível para vocês, como que vocês podem pegar a descrição da vaga e ir colocando aí as suas histórias para responder as perguntas dos gestores, tá bom? Então eu vou só ler a descrição da vaga para vocês verem aí quais são os requisitos e como é que vai ser o dia a dia dessa posição. Dia a dia: entender as necessidades e oportunidades que temos com os mecânicos, conduzir dinâmicas de alinhamento, exploração de problemas e ideação com squads e principais stakeholders, definir, priorizar e acompanhar métricas e objetivos do produto. E agora os requisitos: experiência com produtos digitais, uma plataforma web ou aplicativo, alta capacidade de planejamento e organização, sinalizando bloqueios de cenários não previstos em qualquer etapa do ciclo de vida do produto. E, por último, experiência com ferramentas de acompanhamento de performance do produto, como Mixpanel, GA, HubSpot ou Hotjar. Pronto? Viram aí quais são os 5 requisitos? Então agora a gente vai para as 5 perguntas que os gestores mais fazem. Vamos pegar esses requisitos e tentar responder essas perguntas como exemplo. A primeira pergunta que quase todo gestor faz nessa entrevista é: qual é a sua experiência profissional mais relevante para essa vaga que você está se candidatando? E aí, nessa pergunta, quando o gestor pede para você contar a sua experiência profissional mais relevante, você precisa lembrar de como que vai ser o dia a dia, pelo que estava na descrição da vaga, quais são os requisitos que estavam na descrição da vaga e trazer isso na sua história, na sua resposta. Vamos ver um exemplo para você entender um pouquinho mais como que você pode tangibilizar isso? Acredito que a minha última experiência profissional na empresa X é a que mais faz sentido. A empresa X é uma empresa que ajudava os motoristas de ônibus a fazerem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lá eu era responsável por entender as necessidades dos motoristas, conduzia dinâmicas com pessoas de vários times e definia e priorizava o que era importante para trabalharmos nas semanas. Nessa empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar em um produto web, analisava a performance do produto com o Hotjar e organizava e replanejava a rota do produto com base nessas análises. Perceberam que eu utilizei um pouquinho do dia a dia, dos requisitos, para poder responder essa pergunta? Então, isso aí é uma coisa importante para você. Segunda pergunta: qual é o seu principal resultado? Normalmente, quando os gestores e as empresas contratam pessoas, elas querem pessoas que vão entregar bastante resultado para a organização, que vão resolver muitos problemas. Então, novamente, a gente vai revisitar a descrição da vaga, vai tentar entender quais são os resultados esperados para essa posição e vai buscar nas histórias parecidas resultados numéricos, tangíveis, para poder trazer na resposta. Vamos lá para um exemplo? Acredito que o maior resultado foi ter ajudado a fazer melhorias na nossa plataforma,
fazendo o nosso NPS sair de -5 para 63 em apenas 3 meses. Isso fez com que aumentássemos o número de usuários na plataforma e aumentasse em 3 vezes a receita da empresa. A terceira pergunta que muitos gestores fazem é: qual é o seu maior fracasso? Qual foi o seu maior erro profissional? Aqui no canal a gente tem um vídeo que a gente explica detalhadamente como que você pode responder esse tipo de pergunta. A gente vai deixar aqui para você poder assistir depois. Mas, trazendo de uma forma resumida as principais ideias que tem naquele vídeo, tente organizar a sua mensagem, a sua resposta, com o frame que a gente coloca lá no vídeo, que é contexto. Você vai dar um pouquinho do contexto da história, você vai explicar o fracasso, o que aconteceu, você vai assumir o seu erro, que foi culpa sua, e no final você vai trazer os aprendizados de toda aquela situação. Normalmente os gestores eles fazem esse tipo de pergunta, então é extremamente importante que você já deixe uma história na ponta da língua de qual erro profissional você vai poder contar caso te perguntem na entrevista com o gestor. Vamos para mais um exemplo? Na empresa X, nós tínhamos um NPS com uma nota igual a 15 e passamos vários meses sem conseguir aumentar essa nota. Em uma reunião, eu chamei meu time e a gente fez um brainstorm das principais hipóteses que cada um do time tinha. Fizemos uma votação e aí decidimos trabalhar na ideia que a maioria gostou. Trabalhamos por 3 meses nessa ideia e depois disso a nota saiu de 15 para -5. O erro foi meu. Eu não consegui me organizar para olhar para os dados de produto, para entender o motivo da nota ser baixa e de fato entender o que faltava para transformar o motorista em promotor. Depois disso, eu utilizei o Hotjar e fui percebendo várias melhorias que poderíamos ter. E logo depois conseguimos aquele feito que eu comentei com você lá no início da entrevista, de sair de uma nota de -5 para 63 em apenas 3 meses. Receberam a estrutura? Trouxe um pouquinho do contexto, expliquei o que aconteceu, depois eu falei qual foi o fracasso, assumi o meu erro e já coloquei o aprendizado ou o resultado final depois do aprendizado que eu tive. Tenta construir a sua resposta, organizar a sua história nesse frame, que pode ajudar muito para você ser bem avaliado com os gestores. A quarta pergunta que os gestores normalmente fazem é: quais seus planos para o futuro? Como você se imagina no longo prazo? E aí pode ser uma pegadinha dentro dessa pergunta, porque normalmente quando os gestores eles contratam, eles querem pessoas para resolver os problemas deles de curto e médio prazo. No longo prazo é muito difícil a gente planejar, a gente entender de fato quem são as pessoas que vão precisar estar na empresa, as competências, mas se tem uma vaga aberta, esse gestor provavelmente tem uma dor hoje, tem um problema hoje, um problema no médio prazo também, e precisa de uma pessoa para poder resolver esse problema. Então, dentro dessa resposta, você precisa mostrar quais são seus sonhos, seus projetos futuros, que se assemelham com os problemas que esse gestor está passando, que ele está querendo que uma pessoa resolva, para você mostrar que você é a pessoa certa, em que os seus sonhos e as dores da empresa, elas se conectam e você sim pode ser a pessoa ideal para essa posição. Vamos de exemplo? No futuro, eu quero ser uma das referências de produto e virar mentor de carreira de alguns profissionais. Para isso, eu acredito que eu preciso ter mais histórias de sucesso na minha próxima empresa que eu for participar, para que isso sirva de exemplo para os meus futuros mentorados. Por isso que eu estou me candidatando, porque eu acho que a empresa tem uma cultura muito aberta para poder construir essas histórias de produto aí com vocês. E a quinta pergunta que todo gestor faz é: o que você achou da vaga e o que você achou da empresa? Nesse momento, eu indico que você foque um pouquinho mais na empresa do que na posição. As empresas, elas contratam pessoas que vão ter flexibilidade para poder atuar em várias posições, que vão poder aí migrar de cadeiras se for necessário para a empresa. Então, é muito mais relevante que você esteja conectado com a empresa do que com a vaga ou qualquer função. E falando da empresa, eu acho que você pode trazer dentro da sua resposta 3 pilares. O primeiro é: por que a empresa existe? Que é o propósito. Então fala como que o propósito se conecta com você. O segundo é o que ela faz. Então o produto. Fala o que você achou do produto, se você acha que o produto é inovador de fato, faz sentido com você. E o terceiro ponto é a cultura, que é o como. Como que a empresa faz, quais são os jeitos, quais são os valores. Então traz também o que você achou da cultura da empresa até aqui
pelo que você já leu, pelo que você já ouviu falar de outras pessoas, do recrutador, enfim. Então, são 3 pilares que eu acho que são bem legais para você estar trazendo e trazendo perguntas também para o gestor no final. Eu gostei muito do propósito da empresa, de ajudar os mecânicos e do produto que construíram para sanar as dores deles. Parece algo bem inovador. Pelo que eu vi e já senti, a cultura da empresa parece ser bem dinâmica e que cobra muito resultado. Eu estou em um momento que eu preciso me desafiar e tentar construir histórias novas. Acredito que na empresa de vocês eu teria espaço para isso. Curtiram? Se você está curtindo o vídeo, dá aquele like aqui para poder ajudar o canal. Comenta se você discorda de algum ponto, se eu esqueci alguma dúvida e você queria um modelo de resposta para eu poder colocar aqui para vocês. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Mas fica aí, que ainda tem mais 4 dicas para poder te ajudar a responder esses 5 tipos de perguntas que os gestores normalmente fazem, tá bom? Então vamos lá, lembra da primeira dica? Olhar a descrição da vaga. Você já fez isso e agora a gente vai para a segunda dica, que é coloque suas histórias no LinkedIn. E aí você pode estar se perguntando, Rick, tem diferença colocar no LinkedIn e no currículo? Tem que ser no LinkedIn, não pode ser no currículo? Tem diferença sim. No currículo, você infelizmente não consegue colocar detalhadamente a sua história, os resultados, porque o seu currículo ele não pode passar de 2 páginas. Mas no LinkedIn, você tem um espaço ali dentro de cada cargo, dentro de cada experiência, você tem um espaço ali com vários caracteres para poder contar as histórias e os seus principais resultados. Então, utilize o seu LinkedIn como um diário profissional. Já falei isso em outros vídeos aqui do canal. Provavelmente daqui a 10 anos você não vai se lembrar do que você está vivendo hoje. Então vai colocando todos os dados, indicadores, as histórias que você viveu e aproveita esse momento que você olhou a descrição da vaga e vai colocando as histórias que se assemelham dentro lá do seu LinkedIn. Vai digitando, porque quando o recrutador ele estiver fazendo a pergunta para você, o recrutador ou o gestor, né? Estiver fazendo uma pergunta e você estiver contando a história, vai ficar muito mais fácil para o gestor e para o recrutador lembrar da sua história se ele estiver ao mesmo tempo lendo o seu LinkedIn e ouvindo você contar aquela história. Então, faz isso aí, coloca a sua história no LinkedIn para o LinkedIn ser um diário profissional, tá bom? A terceira dica é, traga dados e exemplos concretos. Se você acompanha meu canal, você deve estar achando, nossa, Rick, é muito chato com isso de dados, com esse negócio de botar números, indicadores, mas eu sou recrutador, eu sei a diferença que isso faz na aprovação ou reprovação de um candidato. Então, por favor, traga dados, indicadores, metas, projetos, exemplos concretos de como que você já conseguiu resolver problemas, como você tem as experiências que são necessárias para a posição que você está se candidatando. E, como eu falei, a entrevista com o gestor ela é muito focada em impacto do negócio e competências técnicas. Você precisa deixar isso mais tangível para o gestor. Os gestores, eles normalmente são mais numéricos, mais focados em metas e objetivos, e você precisa trazer isso nas suas respostas. Aproveita que você vai pegar a dica número 2, de colocar todas as suas histórias no LinkedIn e já vai escrevendo quais são os dados e os indicadores, metas, exemplos concretos que você viveu lá no seu LinkedIn. Porque aí, antes de você entrar na entrevista, você só vai dar uma lida rápida no seu LinkedIn para você poder lembrar desses números que você já alcançou, tá bom? E a quarta dica é, treine suas histórias para serem contadas em 2 minutos. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo a lógica por trás desse número de 2 minutos. A gente vai deixar o link aqui para você poder ver depois. Mas, para essa posição que você está se candidatando, é muito importante que você consiga contar suas histórias de uma forma clara, fluida e objetiva. Tenta sempre responder aí de 1 minuto a 2 minutos. Os gestores, normalmente, eles são mais atarefados do que os recrutadores. Eles são mais objetivos do que os recrutadores ou outras pessoas que você pode conversar aí durante o processo seletivo. Então, você precisa treinar suas histórias para ser mais objetiva. Passando de 2, 3 minutos, você pode estar ganhando pontos aí negativos com o gestor. Isso não pode ser legal para você. Uma coisa importante também desses 2 minutos é, caso você esteja respondendo algo totalmente errado, que não faz sentido com o objetivo da pergunta, imagina se você passar aí 5, 10 minutos respondendo, indo para um caminho errado. Provavelmente você vai ser muito mal avaliado com isso. Então, se você responder em 2 minutos e responder errado, pelo menos você tem mais tempo de entrevista para poder reverter a situação e ganhar pontos novamente com o gestor. Então, não passa dos 2 minutos.
Acho que o exercício da segunda dica de escrever as histórias no LinkedIn pode te ajudar também, porque no LinkedIn você consegue sim colocar várias histórias, você consegue colocar vários dados, mas existe também um limite de caracteres. E isso pode te ajudar para você ser um pouquinho mais objetivo na sua história quando você for contar para o gestor. Mas não pode ser objetivo demais, tá? Tenta sempre aí responder em 1 minuto e 2 minutos de uma forma fluida e tranquila. E a quinta e última dica é: olhe o LinkedIn do gestor. Tente entender quem é a pessoa que vai te entrevistar. Se você não sabe quem é a pessoa que vai te entrevistar, pede o LinkedIn para a pessoa do RH, ou então vai tentando descobrir aí quem é a pessoa responsável por aquela área que você vai ser entrevistado, para você entender quais são as necessidades que a pessoa tem, o que ela valoriza e tentar trazer isso dentro das suas respostas. Então, se você olha o LinkedIn do gestor e percebe que é uma pessoa, por exemplo, que se engaja no LinkedIn com temas sobre diversidade e inclusão, os artigos publicados são esses, ele curte publicações desse tipo, você pode, no final, perguntar para o gestor como é que estão os números da empresa em relação à diversidade e inclusão, quais são as práticas que estão sendo colocadas dentro da empresa, o que ele está fazendo para poder aumentar a diversidade dentro do time. Acho que isso pode ser muito legal porque você vai se conectar com aquilo que é importante para o gestor e mostrar que isso é importante para você também. Por outro lado também, se você percebe que o gestor é uma pessoa mais focada em metas, mais objetivo, não posta muito no LinkedIn, mas já na trajetória dele sempre traz dados, resultados, fica claro ali que ele é uma pessoa muito mais voltada para metas, você pode fazer esse tipo de pergunta para ele no final também, de quais são as metas esperadas para a pessoa nos próximos 3 meses, qual é o resultado que o gestor espera para essa pessoa que ele vai contratar. Não necessariamente vai ser você, mas é interessante que você faça esse tipo de pergunta para já se conectar com o gestor. E aí se o gestor pensa, poxa, tá, essa pessoa aqui que eu estou entrevistando está fazendo esse tipo de pergunta de resultados, de metas, é o que eu quero, provavelmente é uma pessoa que se preocupa com isso também, vou contratar ela. Então é uma forma de você realmente conseguir aí ganhar mais pontos com os gestores. E é importante você olhar para o LinkedIn do gestor para isso que eu acabei de falar, fazer perguntas direcionadas para aquela pessoa. Evite fazer perguntas do tipo benefício, qual é o salário, qualquer pergunta que você poderia fazer aí por e-mail para a pessoa do recrutamento que está sendo responsável pelo processo, não faça para o gestor. Faça perguntas sobre o impacto do negócio, o propósito, o que a pessoa espera de você, caso você seja contratado. São perguntas mais relevantes do que fazer perguntas sobre benefícios, dia a dia, jornada de trabalho, tudo isso você pode perguntar por e-mail. Use o tempo do gestor de uma forma estratégica, tá bom? E por hoje é isso. Se você ficou até aqui, provavelmente você curtiu o vídeo, então se você ainda não fez isso, curta aqui o vídeo, comenta qualquer dúvida que você tenha, se você discorda de mim de algum ponto. Se inscreve no canal, por favor, isso vai ajudar muito, muito mesmo aqui nos nossos objetivos de ajudar mais pessoas a terem carreiras ricas de histórias. E a gente vai deixar aqui algumas sugestões de vídeo para você assistir depois, tá bom? Um abraço!